pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Senhor Deus, pedimos que o Senhor continue falando conosco. Estamos aqui na sua casa para ser ajudado, para te louvar, para te adorar, para falar contigo, para te agradecer, mas também precisamos da ajuda através da sua palavra. O Senhor já falou conosco um pouco através do irmão Adriano, e agora o Senhor pode continuar dando-nos esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma-nos em tuas mãos para o seu trabalho. Amém, Senhor. Amém. Quando assentamos, nós vamos notar que durante todo o tempo Deus tem tratado com ovelha. Não queira você ser outra coisa, porque Ele não pode tratar com mais ninguém. Ele só trata com ovelha. Porque Ele é ovelha, e ovelha é filho dele. Bode não é filho dele, porque Deus não é bode. Deus é ovelha. Se você quiser seguir a natureza de Deus, siga a natureza de Deus. Ovelha, Deus. Pomba, mas nunca Deus bode. É bom seguir a natureza de Deus, né? Aleluia. E enquanto o irmão Vicente estava orando, eu estava ainda em casa. A vergonha, né? E me desceu um pouquinho quando ele falava só sobre a ovelha perdida. Ir atrás da ovelha perdida. Então, na hora, eu senti bem. E eu creio que nós vamos sentir bem, porque nós éramos esta ovelha. Tem hora que nós queremos colocar gente para dentro do aprisco que vai comer ovelha. Você coloca o lobo, você coloca o leão dentro do aprisco, pronto, do outro dia você não tem ovelha. Ele come até o pastor que estiver na porta. O leão é assim. E talvez a nossa vontade é de colocar todos dentro. Você colocar todos para dentro, porque são, na nossa concepção, são ovelhas. Mas Deus, que é onisciente, Ele sabe quem é e quem não é. E Ele só fala com ovelhas. Como o irmão leu, que irmão Brana dizendo que só o verdadeiro crente arrepende. Só o eleito tem condição de arrepender. Os outros pecam e não arrependem. Eles pecam e acham que não fez nada. É como a prostituta que come, lambe os dedos e diz: não pratiquei nenhum mal. Quer dizer, ela adulterou, mas eu não cometi nenhum mal. Ela é uma prostituta inconsciente. E duro quando o crente é também um pecador inconsciente. Ele não é consciente do que ele está fazendo. Entende? E o que nós precisamos é ser conscientizados do que nós fazemos, porque cada vez que nós erramos,
nós podemos chegar a Deus e dizer que nós pecamos, que nós falhamos. E há um sacrifício para você, porque há para o verdadeiro eleito. O eleito é a ovelha. Eu estava pensando que quando Deus tratou com Noé, é porque ele era ovelha. Aí Deus tratou com ele. Tinha bode por todo lado nos dias de Noé. Tinha gente que não dava ouvido à palavra de Noé por todo lado. Mas Deus chamou Noé e disse: eu quero que você seja um pregoeiro da minha palavra neste século. E ele pregou lá um século e mais 20 anos. Foi muitos anos de pregação. A única ovelha, as únicas ovelhas que ele encontrou foi dentro da própria casa dele, que tinha as ovelhas. E sempre é bom ser um pai e mãe ovelha, porque pode gerar filhos ovelha. É difícil ser pai e mãe ovelha para gerar filhos bode. Você vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar que o pai Isaac era bom, a mãe Rebeca era boa, mas gerou um filho que Deus não gostava dele. Deus não o amou. Deus amou Jacó, mas aborreceu Esaú. E eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas a questão é a eleição. Deus viu que um era ovelha, o outro não era. Praticamente o outro era bode. Deus viu. O que isto mostra, o profeta disse que isso mostra os dois sistemas. Um sistema de Deus, que é o eleito, e o outro sistema reprovado, que é o Esaú, que é a denominação. O irmão Brana pregou isso, me parece que é o Éden satânico. Nós já pregamos esta mensagem. Os dois sistemas. Quando a pessoa descobre de que lado que ela é, de onde ela veio, ela sabe praticamente para onde ela vai. Mas se ela não descobre de onde ela veio, o que ela é, ela nem sabe para onde ela vai. Ela é igual o mulo que não sabe quem é o pai dele, nem a mãe dele. É uma mistura de sementes, então ele não sabe. Então tem gente que é uma mistura de mundo com Bíblia, mundo, igreja e Bíblia. Não, mas tem um pouquinho da Bíblia. Deus não conta pouquinho de Bíblia. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. Então Deus trata com ovelha, por isso ele trata com ovelha. Aí Jesus veio e disse: eu sou o bom pastor. Irmão, para aqueles judeus dos dias de Jesus, era uma petulância de Jesus. Chegar assim e falar para eles: eu sou, olha para vocês verem, eu sou o bom pastor. A gente vem aqui e diz assim: Jesus Cristo é o bom pastor. O profeta vem e prega e diz: Jesus Cristo, o bom pastor. Agora, Jesus Cristo veio na terra, ele não diz assim: Deus é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Em outras palavras, olha, se ele diz que ele é o bom pastor, ele é Deus. Porque Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora esse daqui diz que ele é o bom pastor, é o mesmo pastor de Davi. Então ele está dizendo que ele é Deus. E era mesmo. E para um judeu, aquilo era uma petulância de Cristo, dizer que ele era Deus, que ele era bom pastor. Então vocês notam que quando Jesus fala com ovelhas, ele dá alimento de ovelha, trata como ovelha, e mostra o caminho para a ovelha, ao ponto de dizer para eles: eu sou o bom pastor. Agora lembro do moço rico que diz assim: bom mestre. Ele diz: não tem ninguém bom, senão Deus. Se o moço rico tivesse revelação, diz: por isso que eu estou falando que o senhor é bom mestre, porque eu sei que o senhor é Deus. Mas o moço rico não podia fazer isso, porque ele não tinha revelação. Pedro podia fazer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Era a mesma coisa de dizer: tu és bom, tu és Deus, tu és bom pastor, tu és ovelha, tu geras ovelha. Amém. Agora Isaías 53 diz que ele foi levado como ovelha perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. São Paulo, em Romanos
também expressa essas escrituras. Porque ali estava a ovelha, verdadeira ovelha mãe, que pode gerar ovelhas. Você não vai trazer um mestiço da ovelha, porque Deus considera ele como ovelha, como pastor, como pomba. Você vai encontrar Deus se considerando com muita coisa. Quando chega no momento do sacrifício, ele diz: eu sou o animal de sacrifício, eu sou o touro, ou o boi, ou o bezerro, eu sou. É Deus, porque aquilo ali, aquele povo estava sendo sacrificado, mas Deus estava sendo sacrificado na vida daquele povo. Deus estava ali dentro, sofrendo, juntamente com eles. O povo morrendo e Deus recolhendo seus espíritos, suas almas, levando-os para a glória, enquanto que eles esvaíam em sangue, morriam por um bom testemunho. Um bom testemunho. Tem coisa que você mata e outro toma seu lugar. Me veio isso agora por causa desse grilo aí. Esse grilo estava me atrapalhando ali, e eu disse para o irmão Norvando: dá um jeito de matar esse grilo, procura. Eu pensei que era cigarra. Aí, não, isso é grilo. Foi lá e matou o grilo. Silenciou. A hora que o irmão Adriano está terminando de falar, aparece outro grilo, porque se matou aquele, você mata um, aparece outro. Entende? Quando os de Satanás morriam, aparecia outro. Mas quando os de Deus morriam, aparecia outro também. Sempre assim, você mata um, aparece outro. Se é para fazer barulho na cabeça do diabo, então aparece outro. Tem que ser assim também. Morreu tantos homens de Deus. Quando Jesus morreu, eles pensaram: agora acabou. Então o barulho aumentou. Porque era um Jesus, agora era uma igreja. Então o barulho aumentou. Eles pensaram: matamos um, estamos sossegados. A hora que eles viram a igreja levantar, então, mas nós pensamos que tinha acabado com ele. Não. Assim como os de Satanás morrem, não termina. Não termina, você sabe que não termina. Aquele espírito errado, ele vai de homem a homem, vai de mulher a mulher. Não é reencarnação, não. Você tem que entender isso. Não é reencarnação. É o espírito de Satanás. Não é reencarnação. Um homem morre e tem um espírito ruim nele. Aquele espírito ruim nele não é dele próprio, aquele é Satanás nele. Então ele terminou de fazer seu trabalho, o diabo levanta outro. Diz: tem outro aqui. Tem outro que dá lugar. Aí tem os de Deus também. Os de Deus vêm, dá vida, morre. Aí Deus diz: mas não pode ficar só nisso. Deus levanta outro. Diz: morre você também. Morre você também. E cada um, porque são ovelhas. São ovelhas. Os de Deus são ovelhas. E sempre você vai ver na Bíblia que os de Deus foram tanto ovelhas que os bodes mataram os que eram de Deus. É difícil você encontrar os de Deus matando os outros. Mas é exatamente os bodes levando as ovelhas para o matador. Outra coisa, eu creio que eu chego lá. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, ele é um falso. Ele não é pastor, é um mercenário, ele rouba. O que ele está roubando? Está roubando até a atenção do povo. O mercenário, a televisão é um mercenário. Ele rouba a atenção do povo, rouba a visão do povo, para não ver as coisas de Deus e para se aprazer mais nas coisas da carne. O rádio rouba também. É um mercenário, roubando o tempo de Deus, que você pode dedicar a Deus, e se dedica a músicas do mundo, e também a rocks evangélico, a sambas evangélico. Meu Deus, eles têm arrumado cada nome para esses hinos, que dá até vergonha de falar. E eles não têm vergonha de cantar. Agora, tudo isso é mercenário.
Os hinos são hinos mercenários, que roubam. Eles tiram a atenção da pessoa ouvir o bom hino. Você acabou de ouvir Jair Pires cantando. Meu altar. Arrumar o altar. Quem é que não precisa arrumar o altar? O altar é o coração, o altar é a mente, o altar é os lábios, o altar é a audição, o altar se torna as mãos, o altar é os pés. Mas como? É onde eu ando. Eu tenho que renovar tudo isso daqui, tenho que transformar esse altar, para que Deus possa abençoar os pés, abençoar as mãos, abençoar a audição, abençoar o meu paladar, para eu ter paladar para boas coisas. Tem gente que nem no natural não tem paladar para boas coisas. Não tem paladar para boas coisas. Então depende no espiritual de Deus abençoar o nosso paladar espiritual. Você come essa mensagem. Que mensagem. Paladar. Paladar, você sentiu. Que sabor. Que sabor tem essa mensagem que eu não troco por outro prato. Tem tantos pratos nessa era. Metodista, batista e assembleia. Prato de todo jeito que você queira tem. Toda igreja é boa e cada igreja tem o seu prato, mas Deus tem o seu. Quando Jesus veio na terra, o farisaísmo era um prato cheio. Os demais eram um prato cheio. Você vai notar na Bíblia, os essênios, os fariseus, os saduceus, era uma seita de sacerdotes saduceus, aquilo era um prato cheio para o povo do dia. Quando Jesus chegou, ele era o prato de Deus. Ele era o alimento de Deus. Quem é que tem desejo de saborear o alimento de Deus? Ele diz, eu sou o bom pastor. Logo ele fala para o povo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Gente, entra nesse pão e come. Come dele. Mas queremos comer esse pãozinho cheio de bromato e potássio? Que aquilo ali não faz bem. Mas come aquele pãozinho caipira que a senhora faz em casa. E principalmente naquele tempo que fazia, quando o fogão era aquele forninho de lenha, né? De lenha. Que coisa! Parece que eu lembro de quando minha mãe fazia umas broas. Hoje nós podemos fazer, parece que não tem sabor que nem aquelas. É porque faz tantos anos que eu não como uma broa daquela. Tá? Já deve fazer 30 e tantos anos. Então, quem vai querer comer isso? É de fubá. Mas ela é bem feita, como ela é gostosa. Ela é boa. Hoje parece que as coisas mais fáceis tirou o sabor. Tudo que é fácil tira o sabor, gente. Se você quiser saber saborear um casamento, ele tem que ter dificuldade. Ah, não, pastor, coisa boa, saborear o casamento mais bom. Não. Se você pode ver, eu tenho conhecimento aqui de irmãs, hoje são nossas irmãs, mas que viveu no mundo desgraçadamente com homens. Elas dão um valor, elas têm vontade de ter um marido na vida, ter um marido. Um que toma conta da casa, que cuida. Não é arrumar cozinha para ela, não. Tomar conta da casa é levar alimento para dentro de casa, é pagar aluguel, é pagar água, pagar luz, e ela dormir assim despreocupada. Porque teve uma vida de dificuldade, aí dá valor. Encontrando um homem, eu espero que essas mulheres dê valor, qualquer dia, dê valor a isto. Não é apenas em conversa, quando percebe a necessidade do momento, mas o que é aquilo no profundo, valorizar, porque já passou por dificuldade. Todo mundo que passou por dificuldade, quando tem alguma coisa, é difícil você tomar aquilo dele. Mas quem já jogou uma bicicleta fora, joga outra. Não aprende a segurar, não aprende, você pode notar isso.
Quando você segura uma coisa, você diz, aqui foi meu suor, gente. Eu lutei para fazer essa casinha. Isso daqui eu não vendo por dinheiro nenhum. Aí quando for para vender, só se for para... Já tem outra ali para comprar? Tem. Vamos, então, sai daqui, passa para ali? Então vamos. Para não perder, para não perder. A gente tem que saber o sabor daquilo. É uma luta tremenda. Pagar aluguel é uma luta terrível. Mas se você valorizar o que Deus tem te dado, vai ser uma verdadeira bênção. Então valorize isso, gente. Valorize a mensagem. Valorize seu marido. Valorize sua mulher. Valorize seus filhos. Valorize seus pais. Valorize sua igreja. Valorize seu pastor. Valorize seu trabalho. Valorize seu patrão. Valorize seu salário mínimo. Mas não vale nada. Valorize ele. Ele vai valer. Ele não vale porque ele não é valorizado. A moeda perdeu o valor. Então ele não vale. Mas se você valorizar uma coisa que não vale, vai valer. Porque Deus faz você prosperar. É do pouco ele faz o muito. Deus nunca pegou o muito. Deus pegou o pouco. Deus não pegou o mundo para fazer o homem. Mas quando ele pegou um punhado de terra, o mundo estava no punhado de terra. Ele não precisou pegar o mundo assim para fazer um homem. Ele pegou um punhado de terra. Mas ele sabia, nesse punhado de terra tem cálcio, potássio, luz cósmica e magnésio, não sei mais o que, e 16 elementos. Está tudo ali. Quando ele pegou um punhado de terra. Agora Deus valorizou. Ao ponto que o homem caiu, ele dizia, eu te levanto. Isso é valorizar. Deus te valorizou. Você não valoriza a si mesmo, mas Ele te valorizou, porque Ele sabe o que é ser ovelha. Deus mesmo teve que vir aqui e sofrer a morte, sofrer a dor, para dizer para você, eu sei o que é dor, rapaz. Eu sei o que é dor. Jesus Cristo veio aqui, era Deus em carne, para te dizer, eu sei o que é sofrer quando é tentado por uma mulher, rapaz. Você tem que escutar Jesus falar para você, eu sei o que é isso, eu passei por isso. Eu tive tentações, eu fui homem de dores como você, mas eu não caí, eu entendo disso daí, me chama em cena, eu te ajudo. É na hora difícil, é quando você não dá conta. É que tem que valorizar aquilo, coisa boa. Foi por isso que ele deu valor à obra da sua mão. Isaías 53 diz isso. Ele olha para tudo isso e vê a recompensa da sua alma. Recompensa, Deus olha e diz, olha para você, olha para mim. E diz isso daí, recompensou o meu trabalho. Eu trabalhei lá. Eu dei minha vida. Agora o profeta Isaías profetizou 800 anos antes, dizendo que ele faria aquilo, ele veria a recompensa do seu trabalho. E ele viu no Pentecoste, ele viu Paulo levantando, mesmo quando estava perseguindo, ele dizia, eu vou te mudar, Paulo, você vai ser agora perseguido. Ele levantou Irineu, levantou Martim, levantou Columba, levantou Lutero, revolucionou a Alemanha, levantou Wesley, revolucionou a Inglaterra, levantou o movimento pentecostal, revolucionou o mundo com esse movimento pentecostal. Mas você tem que saber que dali mesmo dos Estados Unidos, Deus levantou o Brana para arrebentar com esta era laodiceana, para fazer o quê? Para poder ser pastor da ovelha. A ovelha que sai de Laodiceia, Jesus Cristo te pastoreia. Ele é o bom pastor hoje. Jesus Cristo é seu bom pastor, que você saiu. Ele disse, agora eu tomo conta de você e eu te pastoreio. O que é pastorear? É levar em pastos secos? Não, ele vai te levar agora em pastos verdejantes. Olha, essa mensagem para mim é pasto verdejante. Ele tem levado água viva. Ele não tem me guiado e nem te guiado a mananciais secos. Ele tem levado nós a água viva. Não dou conta mais que eu tenho tempo. Mas é muito bom, né? E eu tenho mais alguma coisa a falar depois, dentro dessas ovelhas. Ovelha, pastor, tem muita coisa boa aqui. Vamos deixar para outra hora. Mas Enoque foi o pastor do dia.
Ele era a ovelha de Deus no dia, para arrebanhar os que eram de Deus. E por incrível que pareça, só ele foi no rapto. Só ele. E hoje não é muitos que irão no arrebatamento. Não são esses milhões que vão no arrebatamento. A noiva, a esposa melhor de Cristo é formada de milhões. É milhões, milhões. Só que tem uma coisa, é de todas as eras da igreja. Não é só da nossa não. Da nossa era, o tipo é Enoque. Da nossa era foi Enoque 1, da nossa era é o tipo este. Eu não sei quantos milhares vão sair, mas não será tantos milhões demais, não. Não será porque Enoque foi 1. O Noé foi 8. Noé foi 8. Mas o Enoque foi 1. E agora que é a hora da ovelha ouvir essa voz e sair. Você que ainda não saiu, meu irmão, saia daí. Venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto é tempo para perdão de seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por mais este privilégio de falar da sua palavra, destas verdades para o povo. Ilumina cada um com esta verdade divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça-nos cada dia mais ovelha, com natureza de ovelha. Tudo em nós tem que ser de ovelha, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.